Boa noite a todos. Quero agradecer primeiramente a presença de todos aqui. Agradecer ao Cresce também, né, por promover aí para a gente esse espaço, né, de conhecimento, inclusive. Tá? Aqueles que estão online também aí nos assistindo, agradecer também essa presença online, né, porque sem essa tecnologia nada disso seria possível, tá? E hoje eu trago como tema aqui para vocês, né, como já foi apresentado, o e-social, né? Então, eu trouxe um tema que, até para falar, é meio cabeludo, desculpa a palavra, né? Então, alguns estão pensando, pô, o que seria tudo isso, né? Essa fala tão complicada. Então, a minha palestra, ela discorrerá sobre esse tema de uma forma bem didática, tá? Uma linguagem simples, possível aí da gente conversar, gerar o assunto, tá? Poder discutir melhor sobre esse assunto e, mais ainda, entender sobre esse assunto, né? Que é a geração de conhecimento, tá? É isso que seria o objetivo dessa palestra, tá? Espero que todos aproveitem, fico aberto aí às perguntas, tá? Ao qual responderei na medida do possível, tá? E, ao final, eu deixarei também um contato, se porventura a gente não conseguir, né, porque é um tema que vai gerar muitas perguntas, acredito eu, deixarei um contato, fiquem à vontade também em entrar em contato comigo, tá bom? E, mais uma vez, sejam todos bem-vindos e aproveitem a palestra. Bom, começar aqui, né, além da apresentação, que já foi dada, né, então, quem que é Renato Lima, né? Eu me graduei em Administração de Empresas. Na época, enfim, era o que tinha para hoje, vamos dizer assim, né? Então, é o que o mercado pedia. E, por ser administração de empresa de forma geral, eu já atuava mais ou menos na área de recursos humanos. Na época, era o departamento pessoal, né, que hoje se transformou em administração de pessoal. Então, escolhi essa graduação por ser mais genérico, né, e poder atuar com outras áreas. Atualmente eu trabalho com consultoria, né, então faço consultoria na área de RH, especificamente aí com esses temas aí complicado, um pouco complexo, né, na área trabalhista, também os cálculos trabalhistas e também com a perícia, né, e hoje também com a corretagem. Também sou corretor de imóveis, né, então estamos entre amigos aqui, entre colegas, né. Na área da perícia trabalhista, eu também fiz alguns trabalhos de forma extrajudicial, então atuando como assistente técnico e também de forma no judiciário, né, sendo nomeado aí por um juiz, né, de alguma determinada vara trabalhista, tá? Bem, a minha formação, a pós-graduação, eu fiz uma especialização em gestão de pessoas. Nessa época eu já estava há algum tempo na área de recursos humanos, trabalhei aproximadamente por 20 anos na área, e atualmente também atuo no SENAC, né? Sou professor do SENAC, e lá eu tenho os cursos na área de gestão e negócios, e faço a instrução aí para profissionais, né, em nível gerencial, profissional, tá? De alguns cursos aí voltados para tecnologias de RH, para negócios e pessoas, tá? Então, esse é um pouquinho aí de mim, tá? Esse sou eu, tá? Muito bem, gente, vamos entrar aqui então nessa... Já até me perguntaram, falaram assim, você não vai levantar e falar, escuta, levanta o braço, levanta... Não tem nada disso aqui, tá bom, gente? Fiquem tranquilos, ninguém vai precisar se levantar do lugar nenhum aqui, tá bom? Vocês continuem sentados, fiquem à vontade, fiquem bem acomodados aí. Serei breve aqui na apresentação, tá bom? Bem, o porquê dessa palestra, tá? Então, acho que tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação. O porquê do e-social? O porquê de tanta exigência? O porquê de tanta carga tributária? O porquê de tanto isso, tanto aquilo? Tá? Então, tudo tem uma justificativa, tá? A ideia aqui é compartilhar esse conhecimento, ou, muitas das vezes, também traduzir aquilo que está aí sendo relacionado, um assunto relacionado atualmente, e que precisa, de alguma forma, ser explicado de uma maneira mais simples, para que todos possam entender. Então, aqui, né, uma das justificativas aí que eu encontrei
para chegar até esse tema, até essa palestra, eu pensei de uma forma assim, como que eu falaria desse tema para corretores de imóveis? Tá? Então, eu fui estudando a respeito, procurando entender essa linguagem. Tá? A ideia aqui é, sabendo que todos os nossos corretores, né, como atuamos fortemente nessa área, então a gente acaba pensando muito na questão cliente, né, que é o compra e a venda, né, então a gente pensa nas duas partes aí relacionadas, tá? Só que aí pensa, bom, e quanto ao meu escritório? E quanto aos meus processos internos da empresa? Né? Obviamente, muitos de vocês devem ter outros profissionais que estão fazendo esse trabalho para vocês. A exemplo de uma contabilidade, né, que já faz essa parte burocrática, complexa, né, aquilo que vai tirar de foco, eu acabo terceirizando isso. Tá? Então, a ideia aqui, uma das justificativas foi isso, foi trazer algo que vocês possam entender, nós entendemos juntos, para que eu possa também conversar, dar um suporte, conversar e entender o que aquele profissional que algumas vezes me presta esse serviço, né, eu possa falar a mesma linguagem também com esse profissional. Tá? E eu não fico perdido aí, né, quando surgir aí o assunto novamente. Tá? Então, essa é uma das justificativas que eu encontrei aí. Tá? Bem, essa palestra, o desenho dela, né, ela sempre está voltada aí para alguns profissionais, especificamente aí para os corretores de imóveis, tá? Para alguns advogados, contadores e administradores de condomínio. Por que esse público, né? Como eu falei, todos nós atuamos numa área de negócio, né? Nós atuamos no comércio, geramos dados, geramos informações. Então, entra aí, tá, a ideia de poder contribuir para entender melhor essa relação, né, desses processos e também atender aí uma legislação. Eu trouxe aqui um pouco do histórico, né, porque o pessoal fala e-social. Tá, e de onde vem esse E? Se a gente entrar num assunto aqui sobre tecnologia, a gente vai passar aí várias quartas-feiras para conversar a respeito. Né, eu me envolvi com tecnologia a partir de 1994 para 95. Então, eu já peguei, naquela época, né, tive um contato com a informática nascendo praticamente em crescimento aqui no Brasil, né, onde se deu o início aí da entrada de alguns computadores. Na época, a vantagem competitiva que as empresas tinham era em termos de tecnologia. Que tecnologia era essa? Em termos de velocidade computacional. Então, como exemplo, se o meu concorrente ele tinha um computador mais moderno que o meu, ele já teria uma vantagem competitiva. Né? Na época ainda era telinha verde, né? Tela um pouco mais escura, não tinha um ambiente gráfico como tem hoje, né, tudo muito bonito, muito maravilhoso, que a gente abre a tela, todo mundo fica maravilhado. Tá? Então, na época, foi quando eu tive o primeiro contato, em nível computacional, para atuar com sistemas, né, e a folha de pagamento era muito, assim, ainda restrito para trabalhar nesse ambiente computacional. Tá? Muita coisa ainda era feito na mão. Né? E esse E, ele entrou como uma forma de um significado da tecnologia. E sabendo que a gente gera muita informação, surgiu o Ezinho, né, na esfera governamental. Então, eu trouxe um pouquinho do histórico aqui para vocês, só para relacionar, né, e explicar, para a gente entender como um fator histórico aí, e chegar até aí o e-social. Tá? A gente tem aí a evolução e o uso das TIC. Né, que, no caso, seria a tecnologia da informação e comunicação, que, na época, aí entrou no governo, em 2000, avançando um pouquinho aí em 2003, entrou a redebrasil.gov. Tá? Com isso, né, seguindo ali o fluxo, a gente teve a criação ali do governo eletrônico,
O lançamento aí, do modelo de acessibilidade, que é o EMAG. O portal de dados abertos, tá? Então, explica um pouquinho aí por que as informações também governamentais precisam estar claras, informadas à população e todo o resto. Lançamento de uma beta, né, ou seja, um ambiente de teste sobre o guia de serviços, isso ainda no âmbito federal. O modelo de software público, aí entra ali, ó, 2008. Aí a gente entra ali nos padrões brasileiros, né, do EGOV, tá? Que envolve aí as recomendações e boas práticas, tá, de se trabalhar com essa tecnologia. Então, por enquanto, até ali, estava na esfera do governo federal, ou seja, estava preparando um ambiente mais interno, tá, de todos os órgãos, né, que pertencem ao governo federal. Em 2006, desculpe, teve só um erro ali de grafia, tá, de segmento ali do fluxo, mas em 2006 teve o portal aí de inclusão, né, esse está aí fora do ar atualmente. Depois veio a identidade do governo digital, que é o IDG. É onde surgiram também as plataformas que hoje entram com certificações digitais e tudo mais, tá? Todo o resto aí. E aí foi feito aí em 2014 uma parceria com a Universidade Federal de Paraíba para dar acessibilidade, a questão da lei da acessibilidade, e aí foi transformado um programa que se chama VLibras, né, para as pessoas aí que precisam utilizar também o ambiente computacional. Tá? Bom, quem são essas empresas, né? Quem está obrigado ao e-social? Tá? Então, só para correlacionar um pouco mais, eu trouxe aqui alguns tipos de empresa, né? Relacionando a sua personalidade jurídica. Empresas públicas, né, que também são empresas, tá, que precisam alimentar a base do e-social. E o nosso caso aqui, né, como empresas privadas. E aí tem sua classificação lá, tá? Que elas dividem em sociedade anônima, responsabilidade limitada, comandita simples e comandita por ações. Óbvio que eu não vou explicar cada uma delas, né? Assim, não é o foco dessa palestra, mas só para entender, né, quem que é essa empresa, que tipo de empresa que a gente está falando, ok? Bom, e aí eu trouxe um pouco das obrigações das empresas, né? Vejam que são muitas e talvez algo mais, né? Então, a gente trabalha atualmente com todas essas informações que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem ali desde um estatuto, né, desde a criação da empresa, o nascimento dessa empresa, né, feito aí através de um estatuto ou um contrato social. A gente tem que fazer a contabilidade e o balanço, e para isso eu tenho que ter um profissional que faça esse trabalho, né, para a minha empresa. Depois entra aí nas responsabilidades fiscais, que a gente fala do SPED, né, juntamente aí com o EFD, tá? Relacionado aí ao imposto de renda também. E a gente tem as obrigações aí de empresas limitadas, tá? Então, a ideia é mostrar esse e-social agora para as empresas com faturamento até 78 milhões. Então, a gente está falando da pequena e média empresa. Tá? Entre outros, né, como vocês podem ver, tem livro de registro de inventário, livro de registro de empregado, livro razão, livro diário, né, registro de duplicatas, né, CAGED, RAIS, livro de inspeção do trabalho, a própria folha de pagamento, que inclusive é o que motiva a questão do e-social, é através da folha de pagamento que ela é a geradora de encargos. Através da folha de pagamento é que vai comunicar as outras entidades, tá? Que aí vai comunicar a parte fiscal. Tá? Por isso que entra ali a folha de pagamento, é uma obrigação da empresa. E aí vem as guias de pagamento, né, mais uma vez ali imposto de renda e a RAIS, né, que informa aí a relação anual, né, do empregado, enfim, da empresa como um todo, tá? Isso é feito anualmente. E algumas normas regulamentadoras,
A respeito das normas regulamentadoras, a gente está falando da saúde e segurança do trabalhador, inclusive a nossa saúde e segurança também, né? Como empresário, né? Como aí dono de um escritório imobiliário e tudo mais. A gente tem que pensar também nessa segurança e saúde de todos, né? Um ambiente saudável e com qualidade, né? Ele gera muitos resultados e bons frutos, né? Então, eu preciso me preocupar com essas normas também. E tudo isso que vocês estão vendo aí, em termos de obrigações precisa ser lançado lá na base do e-social. Bem, bom, Renato, você está falando aqui de várias obrigações, mas o que é de fato o e-social? Bom, o e-social, tá, aqui tem um conceito, né, ao qual a fonte aí foi diretamente do decreto, né, que criou aí o e-social. Então, a gente está falando de uma unificação da prestação de informações. Que informações são essas? Todas as informações que eu gero no meu negócio. Então, eu tenho relação com meus fornecedores, eu tenho relação com os prestadores de serviço, eu tenho relação com os meus funcionários. Isso a partir de um funcionário. Tá? Eu preciso informar também. Qual a ideia? Por que o governo criou isso? A ideia do e-social foi para unificar e centralizar em um banco de dados único as informações das empresas. Então, a empresa ela informa todos os seus dados e mais dados também do empregado. É isso que alimenta um ambiente nacional virtual, tá? Porque ele vai servir como um ambiente também de consulta para o próprio funcionário. É uma forma também do funcionário acompanhar se a empresa vem fazendo o recolhimento do INSS, que é importante para o seu benefício previdenciário, né? Se precisar de algum afastamento, ele sabe que está sendo cumprido por parte da empresa. Ele acompanha também se o fundo de garantia está sendo recolhido, através do fundo de garantia. Ele precisa, muitas das vezes, também cumprir com esse papel social, e também o fundo de garantia é uma fonte geradora, né, até mesmo para a moradia, né, gente? Me ajudem aí, não é? Até mesmo para a moradia eu preciso do fundo de garantia, porque isso faz parte da Constituição, é um papel social isso daí, né? Tá? E tudo isso daí, o governo ele espera o seguinte, que as empresas elas consigam transmitir essas informações através de layouts específicos. Tá? Então, são várias tabelas, tem aí mais ou menos, só na parte aqui de folha de pagamento, que a gente está tratando, tem aí umas 45 tabelas, né? A gente está falando aí de tabelas que elas têm campos específicos de tamanho, né? Porque cada letra é um dado, tá? Mas eu não vou colocar aqui todas essas tabelas aqui, porque a gente não vai tratar de um curso específico para o e-social. A ideia, como eu já falei, é trazer só um conhecimento, né? Passar só um saborzinho do que é, né? Para gerar um assunto aí, para a gente conversar e tentar compreender todo esse movimento. Tá legal? Muito bem. Quais são os princípios do e-social? Né? Do que ele parte aí? A ideia do e-social é trazer aí uma garantia de direitos previdenciários e trabalhistas, né? Eu não estou dizendo aqui que as empresas sonegam, não é nada disso, né? Eu também não posso dizer que as empresas sonegam sem comprovar que empresa que sonega. Eu também não consigo fazer isso, né? Então, a unificação desses dados seria uma possibilidade de ter uma fiscalização eletrônica para isso. Então, se a empresa, uma vez, ela é obrigada a informar esses dados precisam ser validados, de alguma forma. Tá? É aí que entra a fiscalização eletrônica. Opa, espera aí. Você informou agora, esse mês dessa forma, naquele mês de outra forma, e no mês seguinte, totalmente diferente. Opa, está gerando inconsistência, de alguma forma. Vamos cruzar esses dados e vamos ver no que vai dar. Tá? É isso que vai acontecer. A validação dos dados se dará através de cruzamento de dados. Como exemplo prático, seria a questão da Receita Federal, por exemplo, quando eu faço minha declaração do imposto de renda, né? Quando eu tenho que informar
através lá do meu informe de rendimento, fazer a minha declaração. É esse cruzamento de dados que acontece nesse momento. Porém, a gente está falando de mais dados, mais informação, né? Isso vai gerar muita coisa aí para ser trabalhado. Também racionalizar e simplificar o cumprimento das obrigações, né? Novamente, a fiscalização, o acompanhamento dessas informações, a acuracidade dessas informações, tá? Eliminar a redundância das informações prestadas por pessoas físicas e jurídicas. Pô, professor, mas você está falando, né, em pessoa jurídica, agora já está falando em pessoa física, eu já chego lá nesse ponto, tá? Porque, só para adiantar um pouquinho também, nós, como corretores de imóveis, nós somos profissionais liberais, né? Nós somos considerados e enquadrados também como empresa. Ah, isso na CLT, inclusive, fica muito claro, fica muito evidente no artigo 2º. Tá? Também esses profissionais liberais, esses profissionais autônomos, desde que tenham esse registro profissional, também são enquadrados como pessoa, como empresário. Tá? A diferença é que, na classificação dessas empresas, na classificação jurídica, eu não tenho ele no ente jurídico, eu tenho essa pessoa como pessoa física, por isso que ela acaba entrando ali também. Tá? Por que eliminar a redundância? As empresas, antes do e-social, elas tinham que informar a sua folha de pagamento, né, o fato gerador dessa folha de pagamento. À medida que elas faziam a folha de pagamento e pagavam o funcionário, começava, né, aquela questão tributária da empresa. Então, precisa pagar os encargos. Que encargos são esses? Precisa recolher fundo de garantia, precisa recolher o imposto de renda, precisa recolher INSS do empregado. Tá? Então, tudo isso daí era informado em datas diferentes. Tá? Além de uma outra obrigação mensal que se chama CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que a empresa também informa. Isso vai todo para os dados do Ministério do Trabalho compilar, né, e saber estatisticamente como que está essa relação de emprego e desemprego. Tá? Então, o que acontece? Por que o governo fez isso? Porque ele quer eliminar essa redundância. Informações que vai para a Caixa, vai numa data. Informações que vai para a Receita Federal, vai em outra. Informações que vai para o INSS, vai em outra data. Então, fica uma salada que depois fica difícil, né, transformar esse dado em algo verdadeiro, vamos dizer assim, algo mais que traz uma realidade. Exatamente, obrigado. Palpável, exatamente. Né? Então, assim, como juntar essas informações? Então, a ideia foi criar um programa, né, um sistema, vamos dizer assim, que unificasse tudo isso daí. Por isso da redundância. Aprimorar a qualidade nas informações nas relações de trabalho, previdenciárias e trabalhista. Novamente, uma vez que você elimina essa redundância, você aumenta na qualidade da informação. Tá? Porque aí você recebe a informação de uma vez só. E conferir tratamento diferenciado a microempresas, empresas de pequeno porte, né, que aí é o nosso negócio. Então, hoje, quem está encontrando o maior desafio para atender o e-social são justamente as empresas, que são microempresas, a pequena empresa e a empresa de médio porte. Tá? A empresa de grande porte, ela já tem sistemas preparados para isso, e eles já vinham atuando bem antes para atender essa regra. Tá? Então, a preparação que eles já tinham antes fez com que eles, né, passassem aí por alguns obstáculos que hoje já estão superados. Tá? A fonte está no decreto aí também. Legislação do e-social. Né? Então, para tudo, né, eu preciso ter um sistema que unifique os dados, que valide e tudo mais. Então, para isso, eu tenho que ter uma lei, né, que trata sobre isso. Aí eu preciso mostrar isso a público, né, em forma de lei. Por quê? Se é uma obrigação, eu preciso obrigar através dessa lei. Então, o e-social ele surge aí através de um sistema de escrituração digital, né, que é o sistema, tá, que traz informações previdenciárias e trabalhistas. Esse decreto ele é de 11
né, de dezembro de 2014, como vocês podem ver aí. Depois disso, né, a gente tem algumas resoluções do comitê. Esse comitê diretivo do E-Social, né, ele é que aprovou aí toda a implantação do E-Social. Nos slides seguintes, eu tenho um cronograma aqui para mostrar para vocês, o cronograma já está atualizado. E depois você tem a resolução do comitê gestor, número 13, tá? Aprovando a versão 2.4 do layout. De repente, para quem está assistindo, ou até quem está online também está pensando, pô, ele está meio desatualizado, né? Aqui, a ideia é mostrar como tudo foi criado. Só para adiantar a informação, esse layout já está no layout 2.5. Tá? Ele já foi atualizado, já essa versão, tá bom? Tá? Então, conceito do E-Social, gente. Bom, não vou ler tudo isso daí, tá? Acho que ficou bem claro do que seria esse E-Social, né? Do que seria esse sistema. Tá? Eu vou partir até para o próximo slide, que vai mostrar para vocês quais são os entes, né, que estão participando do que se chama consórcio, tá? Para atender aí o E-Social. Bom, aqui está uma representação, né, dos entes participantes. O nome dado é o consórcio, como a parte técnica, né, o comitê gestor entende. Então, a gente conta aí com as informações que são passadas para a Caixa Econômica Federal, nesse caso, representando aí o Conselho Curador do Fundo de Garantia, que traz todas aquelas normativas que a gente tem que estudar como corretor, não é? Pegar aquela cartilha, ler, né, a moradia própria, né? A gente precisa, acho que até o Gilberto Yoga até cobra mesmo, né, também em alguns cursos. Fala, tem que entender, né? Se você for fazer o credenciamento na Caixa, você tem que entender. É financiamento? Você precisa entender. Tá? Então, entra aí a Caixa Econômica Federal. Entra aqui a questão do INSS, né, que é as informações para fins previdenciários, através aí do Ministério da Previdência Social. Entra também o Ministério do Trabalho, né, que é a relação aí de empregados e desempregados, eu preciso informar esses dados aí também. E a Receita Federal, que acho que é conhecimento aí de todo mundo, é Receita Federal, né? Não tem um que não tenha passado aí por uma situação que precisa mandar informação para a Receita, explicar, dar inconsistência, precisa atender, né, apresentar documentos e tudo mais, né? Quem está na corretagem aí sabe que precisa o tempo todo desses órgãos, né, para alimentar informações ou até mesmo, né, buscar aí certidões e tudo mais, tá? Então, aí é uma visão geral desse consórcio. Bom, as premissas do E-Social, né? Construção coletiva, uma gestão compartilhada de quem? Do consórcio. Tá? Isso é voltado ali para o consórcio. Autonomia ali no tratamento das informações, porque cada entidade vai receber depois o arquivo separadamente. Então, quando a empresa envia para o ambiente E-Social, ela vai mandar a informação de uma vez só. O E-Social vai lá e vai distribuir essas informações para cada ente daquele. Tá? Prestação única da informação, que a gente já tratou aqui, o registro da informação de uma única vez, no momento do seu nascedouro, né, ou seja, o momento que ocorre o fato gerador. Por isso que envolve a escrituração, né, que é o registro. Tá? Flexibilidade e simplicidade no envio. Então, é um ambiente, né, que precisa ser de uma forma que todos consigam atingir o objetivo desse envio. E a segurança na guarda das informações, né? Hoje se fala muito nessa questão da tecnologia. Armazena na nuvem, que é mais seguro, não é? Eu tenho um computador em casa, deu pau, desculpa a palavra, deu pau. Cadê os dados? Estava no HD, você fez backup? Não. Então perdeu tudo. E o desespero? Então vamos pensar numa empresa, a empresa de vocês, né? Perdeu o dado, e aí, como é que vai fazer? Então, esse ambiente ele vai trazer essa segurança como se fosse um ambiente na nuvem. Né? Você tem o dado, no momento que você precisar, você tem aquele dado disponível. Né? Não precisa você recorrer a algum pendrive, algum HD externo, o HD da sua máquina. Né? Você terá ele também, mas você terá também num ambiente seguro, porque se você também precisar, você acessa ele prontamente. O que a tecnologia não mudou até hoje, né?
mudou as relações de trabalho, a educação, né, os nossos negócios como corretores, né, e vem mudando, né, a coisa vem acontecendo. Aqui está a obrigatoriedade, pessoal, das empresas, relacionada às empresas. Então, no primeiro momento, surgiu aí a obrigação das empresas com faturamento superior a 78 milhões. A referência foi em 2016. Depois, né, num segundo momento, que é o que estamos vivendo agora, são as empresas aí até 78 milhões. De repente, alguns dos senhores vão perguntar, mas o que o MEI está fazendo lá? O MEI também é uma empresa, correto? A diferença é que o MEI ele só vai poder contratar apenas um funcionário, que é o que é permitido para essa categoria. Né? Então, nesse caso, ele entrou lá também, porque ele está dentro do faturamento, até 78 milhões, ano. E desde que tenha empregado também. E, num terceiro momento, né, que isso ocorrerá a partir de 2019, são os órgãos públicos e as organizações internacionais. Aqui o cronograma, como eu falei para vocês, né? Vejam que, num primeiro momento, ali nas caixinhas verdes, tá, são as empresas aí com faturamento superior a 78 milhões. Isso significa que, até julho, ele já tem que ter informado esses dados. E, com certeza, já fizeram isso. O governo já tem na base muita informação a respeito dessas empresas, ou melhor, todas. Entramos aqui nos demais entidades empresariais, que seriam as empresas com faturamento até 78 milhões. É essa que está começando, né, a entender a relação com o e-social e o que informar, né, quais dados eu preciso informar, né, em que momento eu preciso informar. Qual o layout que eu preciso informar? De que forma vai ser esse arquivo? Como que eu gero esse arquivo? Preciso ter um sistema específico para gerar o arquivo? Como que eu vou validar essas informações? Como que eu vou ter acesso a tudo isso? Então, são N dúvidas que vão surgindo, né? Porque as empresas, quando a gente parte de microempresa, parte do MEI, vamos começar do microempreendedor individual para a microempresa, pequena empresa, empresa de médio porte, pô, a gente não tem essa mesma estrutura que uma empresa grande. De repente, é o empregador individual, é ele sozinho para tocar tudo, todos os negócios, né? Além de cuidar da sua própria empresa e ainda prestar informação governamental. É onde começa aí a nossa batalha, o nosso desafio. A partir de julho, né, de 2018, tá, que começou aí a informar esses dados, e, consequentemente, né, vocês podem perceber que vocês olhando aí para o slide, vocês vão ver que na parte ali esquerda, né, superior esquerda, começa a falar sobre cadastro de empregados e tabelas. Então, o que é isso? Precisa passar os dados desses empregados e as tabelas de horário e tudo mais, né, além da tabela de cargos e outros. Então, veja que cada linha que vai seguindo ali, ó, folha de pagamento, por exemplo, quando? Pô, janeiro de 2019. Janeiro já está aí. Né? A gente já está praticamente no mês de dezembro. Então, eu preciso correr, preciso deixar pronto isso daí. Né? E depois entra ali as obrigações, que são os encargos. Né? Que aí é gerado uma GFIP, a questão do fundo de garantia, entre outros tantos aí. Quando chegar em janeiro de 2020, aí entra os dados relacionados à segurança e saúde do trabalhador. Né? Obviamente, nenhuma empresa vai ficar tranquila com isso. Porque quando a gente entra no detalhamento dessa segurança e saúde do trabalhador, são muitos requisitos que precisa preencher. É como eu olhar o espaço aqui, olhar esse ambiente e pensar, que aspectos de segurança eu tenho nesse ambiente? Eu sento numa cadeira confortável? É uma cadeira que me traz, de repente, algum problema do meu corpo, uma coluna que dói, eu sento confortavelmente? Então, esse dado, se preocupar com a saúde e segurança do trabalhador, é de extrema importância, e isso vai ser exigido em 2020. Esse prazo ainda foi prorrogado, gente, porque era para ser informado ainda esse ano. Né? E aí conseguiram aí, um pouquinho mais, estender um pouquinho mais isso. Tá? No azul ali,
é onde entra o empregador, tá? Que no caso aí é a pessoa física, os optantes pelo Simples, o produtor rural e as entidades sem fins lucrativos. Então, isso só vai ocorrer a partir de janeiro de 2019. E, por último, ali, né, tem a questão dos órgãos públicos e as organizações internacionais, que terão a obrigação, em 2020, para alimentar a base do e-social. Ufa, quanta coisa, né, gente? Vamos lá. Está acabando, tá? Bom, aqui é um exemplo do portal do e-social, tá? Tem um endereço ali eletrônico para quem quiser acessar. É um ambiente que é aberto para consulta, todos podem acessar esse portal. Lá tem as notas orientativas, que também são importantes, sempre lê-las, tá? Porque vem alterando consequentemente. Tá? Então, é importante estar atualizado com a informação. E aí trouxe um exemplo aí do portal, uma fotografia desse portal aí. Uma visão simplificada, né, como o e-social vai se comportar, né, uma vez que eu tenho essa informação, né, como que ele vai se comportar para informar, né, as outras bases, como, por exemplo, um FGTS, a GPS, né, que é a guia previdenciária, as informações sociais, né, o DCTF, tá? Como que eu vou comunicar isso daí? Então, veja que através da folha de pagamento, que é um centro ali, praticamente centro de convergência, essa folha de pagamento, como eu falei inicialmente, ela é um fato gerador para encargos. É por isso que muitos empresários falam, nossa, vai contratar, vou pagar caro, né, eu vou demitir, vou pagar mais caro ainda. É porque a nossa legislação tributária exige que seja atendido alguns requisitos. Tá? E se torna caro mesmo. Não vou falar que o empresário aqui no Brasil ele está bem, assim, né? Principalmente a microempresa, a pequena empresa, a média empresa. Ele passa muito sufoco, né? Muita coisa para atender. Né? Aí, é verdade. Bom, aqui os novos identificadores, tá, do e-social, só um exemplo, né? Então, no caso ali dos produtores rurais, tá, você tem a migração ali para o CNPJ, então a criação de data aí desse primeiro vínculo do CNPJ e também para a SERPO, né, que é o Serviço aí Federal de Processamento de Dados. Do empregador doméstico, né, então, o empregado doméstico, só para fazer um parênteses aqui para vocês, o e-social ele começou lá com o empregado doméstico. Tá? Então, quem passou por essa fase do empregado doméstico sabe bem disso. Teve muitas, vamos dizer assim, ocorrências, né, que precisavam ser relatadas e melhoradas também no ambiente, mas hoje já está funcionando bem. Né? Vamos dizer assim que está 100%, mas está funcionando bem, tá, para empregado doméstico. Tá? Depois disso é que o governo usou essa base para abranger aí as empresas, né? No caso aí a pessoa jurídica. No caso de imóveis, né? Então, obra de construção civil ali, pessoa física. Então, você tem lá incorporador, né? Você tem lá aquele pequeno construtor ali, você tem a pessoa física lá que comprou aquele terreno, aquela gleba ali, e falou, agora eu vou construir aqui, vou vender tudo. Né? Então, ele também precisa informar isso daí. Da mesma forma, a pessoa jurídica, as obras de construção civil como pessoa jurídica. Tá? Cada uma vai ter uns atributos específicos e, no caso aí dos imóveis, tem um cadastro nacional de obras, que é onde vai ser informado. A lógica do e-social. Tá? Então, aqui dá um exemplo. Identificação do empregador. Então, o empregador ele vai passar os dados da empresa dele. Que dados? CNPJ, endereço, todo aquele cartão que a gente vê de CNPJ, aqueles dados, KNAI e tudo mais, será informado por e-social. Tá? Depois vem quem? Trabalhadores. Eu tenho um trabalhador registrado na minha empresa? Pô, tenho. Pessoal, atentem-se que a partir de um empregado, eu já sou obrigado a informar. Tá? A partir de um empregado registrado, eu já tenho que informar. Então, os dados de contratação. Um pouco abaixo ali, prestadores de serviço, eu tenho que informar? Tenho. Se eu emitir nota fiscal, contratei ele, emitiu nota fiscal, eu preciso informar ele também.
Tá? Tudo isso vai alimentar essa base. Pagamento da remuneração e o término da relação contratual, ou seja, término de contrato, seja de trabalho, seja dessa prestação de serviço. Eu também tenho que informar esses dados aí. A visão geral, como vai funcionar o e-social, pessoal? Bom, você tem lá a empresa, né? Lembre-se que os dados serão unificados. Você vai receber o e-social vai receber o dado de uma vez só. É uma única informação. Então, o canal único será a empresa. O ambiente nacional, que é esse ambiente nacional virtual, é o próprio e-social, que compõe do consórcio, né, que está citado aí nesse slide. Esses participantes desse consórcio, eles vão tratar as informações isoladamente no ambiente deles. Então, o e-social recebe e distribui. Tá? É isso que vai acontecer. Quais são os resultados esperados? Direitos garantidos para o trabalhador, ou seja, para o trabalhador e para o empregador também. Porque uma vez que o empregador ele informa corretamente, valida o dado, ele vai receber um recibo. Né? Comparando novamente com a Receita Federal, quando eu envio a minha declaração lá do imposto de renda, eu tenho um recibo, correto? A empresa ela também vai ter um recibo do e-social. Só vai passar a valer os dados quando ela tiver esse recibo em mãos. Aí ela está quite com essa informação. E para o empregado também, né, como eu falei, o recolhimento aí garantido do Fundo de Garantia e INSS. Processo simplificado, informação consistente e transparência fiscal. Porque a gente está falando de uma fiscalização eletrônica ao mesmo tempo. Além desse dado que eu vou informar, eu tenho uma fiscalização eletrônica. Eu não tenho uma quantidade suficiente de fiscais do trabalho para atuar em todas as empresas, em todo o Brasil. Se for considerar os últimos dados, são praticamente entre 2.000 a 3.000 auditores fiscais para o Brasil. Gente, é desumano, é quase, né, inexistente, vamos dizer assim. Tá? Identificadores do e-social. Então, a gente está falando dos empregadores e dos trabalhadores. Tá? Nesse caso, a pessoa jurídica será trabalhado o CNPJ raiz, ou seja, desconsidera, depois da barra, né, o 000, um número, e depois o dígito dele. Então, a base que vai ser alimentada lá no e-social vai trabalhar com o CNPJ raiz, tá? Que são só os 8 algarismos ali apresentados. Tá? Então, são 8 posições aí, informada, e do outro lado dos empregados, a gente tem a qualificação cadastral, que eu vou falar para vocês sobre essa qualificação aqui, que é muito importante, gente. É aqui que está dando um problema em relação aos dados dos trabalhadores. Exemplo, na minha certidão de nascimento tem um nome. Está lá meu nome completinho, conforme a certidão. Só que, quando eu fui admitido em alguma empresa errou no meu nome. E aí cadastrou na Receita Federal aquele nome, foi para o INSS com aquele nome, foi para a Caixa Econômica Federal com aquele nome. E aí causou o quê? Nesse momento vai causar uma inconsistência. Já causou inconsistência, mas eu não tinha como validar isso. Agora, com o sistema, eu vou conseguir validar. Porque, através da qualificação cadastral, eu vou qualificar o dado desse empregado. Ou seja, eu mando para a base do e-social, o e-social, quando distribui a informação para o consórcio, né, para os entes participantes, eles vão verificar esses dados. Estão consistentes? Esse nome confere na base de dados de vocês? Sim, confere. Então, esse dado está qualificado cadastralmente. Não está. A empresa vai receber um relatório de inconsistência e vai informar a inconsistência. Vamos supor que errou na letra do nome. Ele informa a inconsistência. Então, aí o empregado ele vai ter que... Vamos supor que o erro foi na caixa identificado. O empregado deverá se dirigir até a caixa e acertar isso, para a empresa poder conseguir enviar o e-social, senão ela não consegue. Então, pessoal, se caso alguém aqui, né, está registrado em alguma empresa, e se o recursos humanos dessa empresa solicitar a vocês, né, que precisa ir na caixa, precisa ir na receita, né, precisa acertar esse dado cadastral, não se irritem com isso, porque
Não é a empresa que está exigindo, e sim o sistema que está pedindo que o dado seja dado corretamente. Tá bom? Por isso que qualifica aí cadastralmente. Bom, aqui só um exemplo, né, do portal, onde que eu consulto essa qualificação. Então, por exemplo, professor, eu posso consultar lá o meu nome? Pode. Né? Quem quiser consultar, entra no site do E-Social, digita ali, né, no caso a empresa, ela pode digitar os dados da empresa, né, para poder identificar esse cadastro. Se eu tiver que consultar, eu entro com o meu PIS lá para consulta. Digito o meu PIS, digito o meu nome e vejo. O próprio sistema ele emite lá se está ok ou não. Tá? Então, seria interessante, né, para quem tiver curiosidade, acessar ali o sistema do E-Social, né, para consultar se seu nome está cadastrado corretamente nesses órgãos. Quer dizer, se você digitar seu nome estiver correto e a grafia que tem cadastrado estiver errada, você não vai conseguir. Exato, se estiver inconsistente, você não vai conseguir. E ele já informa prontamente. E é errado isso aí, deveria ser pelo número do CPF, porque o CPF é o que comanda tudo. É estranho isso. É complicado mesmo. Pessoal, olha só. Aqui são os eventos do E-Social. Então, vai trabalhar com informações do empregador, do contribuinte, né, que é o trabalhador, os eventos de tabela, periódicos e não periódicos. O que seria isso? Bom, os eventos periódicos, eventos de tabela, quais que são? Os estabelecimentos, as rubricas, né, que no caso ali envolve os eventos de pagamento de salário do funcionário, hora extra, DSR e tudo mais, cargos, horários que esse funcionário ele faz de trabalho, os não periódicos, né, como está bem explicado aí, são algumas alterações cadastrais, os afastamentos aí eventuais, e os eventos periódicos é que ocorrem com mais frequência, né, são feitos aí todos os meses, tá? Aqui só um exemplo de layout, só para vocês terem uma ideia, né, de como vai alimentar esses dados. Por isso que eu não trouxe as 45 tabelas aqui, já pensou? Né? Vocês iam me abandonar aqui se eu trago 45 tabelas. Esse cara está ficando louco. Né? Vocês iam me deixar aqui na mão. Aqui eu só trouxe uma, para mostrar para vocês. Né? Então, cada campo desse, como vocês podem observar, eu preciso atender o requisito do campo. Então, como a gente está falando em um ambiente computacional, significa que uma letra é um dado. Então, eu tenho lá 14 espaços, vamos dizer assim, que eu tenho 14, o número 14 para escrever o nome. Então, contando as letras, vai ter que chegar até 14. O nome é muito grande, 14 não dá. Aí eu vou ter que abreviar esse nome. Tá? Então, ali ele está mostrando o que vai aí em cada layout. Por isso que é importante, ou melhor, só corrigindo, por isso que a empresa grande, ela consegue atender isso mais rápido, porque ela tem profissionais também na área de tecnologia para atender aí. Porque eu não sei mexer com isso. Mas alguém de tecnologia vai me ajudar. Porque eu estou falando de um ambiente e de um layout computacional. Eu não entendo de layout computacional. Mas o meu profissional de tecnologia ele entende, então ele vai me ajudar. É por isso que para a empresa grande flui melhor, né? Bom, o modelo operacional, o empregador, né, ele gera o arquivo, ele assina o arquivo e aí através de um certificado digital, né, que é o ICP, aí tem que ver os modelos que atende cada empresa. O empregador ele transmite para o ambiente, ali para o E-Social, o ambiente web, valida esse arquivo, ele gera um protocolo de envio. Estando tudo ok, né, e feitas as correções dentro do prazo, você tem ali atendido a estrutura do arquivo e a compatibilidade do dado. Gerou compatibilidade de informação, ele vai emitir ali o recibo de entrega. Ou então, a mensagem de erro. Aí eu preciso fazer o acerto. Só fazendo aqui um adendo, né? No caso de procuração, precisa preencher a procuração no site da Receita Federal, se alguém tiver que passar alguma procuração para alguém. Tá? Precisa autorizar essa pessoa no site da Receita Federal. Aí precisa ter uma procuração lá, preenchida, né, online, tá? Para poder atender a esse requisito aí do empregador.
E, no caso, aí a pessoa ela pode ter o certificado digital através do eCPF ou eCNPJ. Bom, os registros de eventos trabalhistas, tá? Então, empregado, trabalhador sem vínculo. Eu até abri um pouquinho essa questão do trabalhador sem vínculo para a gente entender quem é esse trabalhador sem vínculo, né? Que de repente ele está falando, pô, que é isso? Quem é esse? Está aqui embaixo, pessoal. Trabalhadores avulsos, portuários, não portuários, dirigentes, estagiários, diretores não empregados, cooperados, tá? Então, está aberto aqui a informação. Os outros contribuintes individuais, quem são? São outros trabalhadores sem vínculos que são opcionais, tá? O RET ali é o registro de eventos trabalhistas, que ele vai envolver o quê? A integral ali da vida laboral do empregado, ao qual é informado a folha de pagamento, tá? Então, aí tem um pequeno fluxo aí para mostrar esse registro. As informações dos empregados, do empregador e seus estabelecimentos, tá? Então, influencia na validação dos demais arquivos, abrange informações tributárias, fiscais e trabalhistas, como já falado aqui. Entra ali a questão do registro de ponto, né? Lembrando que as empresas, né, a legislação, ela obriga que tenha a marcação de registro de ponto a partir de 10 empregados na empresa. Ah, mas eu só tenho um na minha empresa. Sou obrigado a registrar? Não, mas a orientação seria bom acompanhar, né? Porque eu preciso informar isso, de alguma forma, tá? Entra ali outras formas, ali, como o CNAE, né? É a classificação aí de atividade econômica, GILRAT, que envolve a questão previdenciária, contratação de aprendizes, que está no percentual de acordo com o porte da empresa, a quantidade de funcionários, entre 5% e 15%. As pessoas ali com deficiência, né, que 200 empregados ali, o percentual entre 2% a 5%. Tá, então, aqui mais uma tabela só dos eventos, né, dessas rubricas aqui, para informar para vocês o seguinte, que são essas rubricas? São os pagamentos que eu efetuo para o empregado. Então, eu tenho que pagar salário mensal dele. Ele fez hora extra, preciso pagar hora extra. Né? Preciso calcular o descanso semanal remunerado dele. Né? Preciso pagar o salário família. Né? Entre outras verbas aí que surgem nessa relação de trabalho. Tá? Aqui uma outra tabela, só da folha de pagamento, para mostrar para vocês. A tabela 1010. Então, do lado aí que vocês estão enxergando, do lado esquerdo, está mostrando ali os códigos relacionados a cada rubrica. E do lado direito, né, seria, por exemplo, um sistema interno da empresa. Né? O que a empresa utiliza em código? A empresa utiliza ali como salário mensal 340 no código da folha de pagamento. Ela vai atender que requisito do e-social? O código 1000. Né? Eu não vou entrar nesses termos técnicos aqui não, gente, porque é muito maçante tudo isso. E isso aqui envolve um curso específico para entender o mecanismo disso, tá bom? Bom, cadastro inicial no e-social, né? Por que social? Né? Porque eu já expliquei o E, não foi? Da parte tecnológica, né? E por que o social? Porque envolve todos os dados, né, informações desse empregado. Nome, filiação, documentos, se ele tem dependentes ou não, quem são esses dependentes, que idade que a gente está falando desses dependentes e tudo mais. Tá? Isso que entra essa parte social aí. Bom, o cadastro de cargos do e-social, então, entra o cargo na empresa, o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, né, para classificar cada cargo na empresa. E aí, quais são os reflexos de tudo isso? Então, cada cargo, tem cargo que exige formação em nível fundamental, ensino médio, superior e por aí vai. Só estou adiantando aqui um pouquinho, tá, pessoal? Para aí a gente não ficar repetitivo aqui nas informações, eu já abro para as perguntas aí. Bom, a duração do trabalho, né, o horário de trabalho desses empregados. Tá? Então, todo trabalhador tem uma jornada, né, que compõe aí de 8 horas diárias, de acordo com a legislação. Então, subentende que a gente tem um trabalho com 44 horas semanais, né, e 220 horas mensais. Ok? Então, eu preciso informar essa tabela de horário.
tá? Para o ambiente aí do e-social. E segurança do trabalho. Tá? Então, eu preciso fazer a comunicação de acidente do trabalho, informar também no e-social sobre esse acidente e atender esses dados, aí, os requisitos ali das informações. Monitorar a saúde aí do trabalhador, né, através de exames periódicos, né, está sempre atualizado. Os ambientes de trabalho, então, o ambiente tem baixa luminosidade, tem luminosidade suficiente. Como que é esse ambiente? Descrever esse ambiente. Tá? As condições e fatores de risco e a questão de insalubridade, periculosidade e aposentadoria. Tá? Isso tudo é feito um laudo, né? Isso, um engenheiro de segurança do trabalho, ele faz um laudo, tá? Para poder atender esse requisito aí. O afastamento temporário, né, do e-social. Então, quais são esses afastamentos? Férias, licença maternidade, né, que informações que vai? Data do envio, os prazos de afastamento, né, também são respeitados aí de forma rigorosa. No caso do desligamento do empregado, qual o prazo? Né? Então, a gente sabe que teve alteração aí, teve uma reforma trabalhista, né? E agora os prazos passam a ser 10 dias para pagamento no caso do desligamento do empregado. Tá? A remuneração do trabalhador e o pagamento referente aí ao seu o rendimento, né? Que aí vai apurar o quê? Através de regime de competência ou regime de caixa. Aqui é um termo mais técnico, né? Que cada empresa adota a sua forma. Se quer pagar regime de caixa ou regime de competência. Eu não vou entrar aqui nesse detalhamento, porque envolve aí uma explicação bem técnica e a gente está com um tempo bem reduzido aí, tá bom? Bom, a folha de pagamento digital do e-social, a abertura do movimento. Então, eu tenho todas as informações aí para atender na tabela 1200, remuneração do trabalhador. Encerramento do movimento, né? Então, fechamento dos eventos periódicos, ou seja, eventos que ocorrem mensalmente. E retificação do movimento, no caso de surgir, né? Se porventura, errei alguma coisa, posso retificar o dado? Pô, posso retificar sim. Eu preciso reabrir aquele movimento, fazer o acerto e reenviar novamente. Tá? Novamente, é como informar lá para a Receita Federal meu informe de rendimento. Né? Eu preciso fazer as retificações. Os reflexos aí, os benefícios do e-social. No fundo de garantia, né, a possibilidade de retificação, alteração, exclusão, processo de transferência, né, devolução de valores de fundo de garantia, se no caso foi sinalizado aí um pagamento a maior. No caso aqui do INSS, né, o cadastro lá do CPF, né, junto à Receita Federal do Brasil, e a validação aí, a atualização dos dados cadastrais. Bem como, né, o cadastro ali no Sistema de Informações Sociais da Caixa, tá, para a informação lá do CNIS. Outros reflexos aí em relação à Receita Federal, tá, tem explicando um pouquinho aí esse fluxo, tá, como é que vai transcorrer essa informação aí tributária, né, informação fiscal. Tá, então, o e-social, ele parte aí dessa relação de trabalho, né, através aí das contribuições sobre a folha de pagamento. Depois vem o EFD-REINF, né, que são serviços tomados ou prestados, por isso o prestador de serviço. Somado a isso, a gente tem a DCTF Web, ou seja, a impressão do documento agora é online. Eu não preciso mais preencher aquele documento manualmente, ou pegar lá uma máquina de datilografar aquele documento, pegar o documento físico e fazer. Agora é eletrônico. Né? Então, sai o DCTF Web. E as considerações finais, né? Para a gente encerrar aqui com o nosso assunto. Tá? Quais são as considerações finais, aí, sugestões para todos nós aqui? Né? Precisa haver aí uma manutenção de dados cadastrais para qualificação cadastral. Então, significa que eu preciso checar a minha informação interna na empresa, saber se tudo isso tá perfeito, né? Se qualifica esse dado cadastral. Outra situação, validação de práticas e rotinas de admissão de pessoal. Então, isso vai envolver o quê? Processos dentro da empresa.
Como vai envolver muita gente, eu preciso agora identificar os responsáveis pela informação, porque eu tenho que transformar isso tudo numa qualidade de serviço. Descentralização e definição de responsabilidades, né? Eu preciso entender quem são os responsáveis pela informação. Nomear procuradores e definir perfis, também é importante. Como também implantar nível de serviço. Né? Esse nível de serviço é o seguinte, quando eu crio um fluxo, e eu sei quem é o responsável, ele tem que cumprir aquela etapa até o fim, né? E passar adiante. Da mesma forma, aquele outro responsável também precisa cumprir, ou seja, isso vai mexer muito com a cultura organizacional, porque vai envolver um processo interno intenso que envolverá aí pessoas da área da administração de pessoal, o pessoal da contabilidade, o pessoal da área jurídica, o pessoal da área fiscal, ok? E o pessoal da área de tecnologia, né, para ajudar no processamento dessas informações. Tá? Então, aqui estão umas dicas, né, para a gente se adequar aí melhor. Eu quero agradecer novamente, né, a presença de vocês, né, e por permitir, né, de eu estar aqui também junto a vocês. Espero não ter sido assim tão, vamos dizer assim, complexo, né, para falar, até porque é um tema bem difícil para se tratar, né, tentei ao máximo aí trazer um entendimento melhor sobre o tema. Quem quiser mais informação ou alguma sugestão de como eu posso implantar isso, como eu posso fazer, de que forma eu posso atender, eu vou deixar o meu contato para vocês aí, fiquem à vontade. Tá? E muito obrigado. Obrigado para o pessoal online e o pessoal aqui presente.